E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano, conteúdo Nematomintos, aula 2. Amores, agora chega aquele momento que tu estavas aguardando a semana inteira. Chegou agora, que é o quê? Aquele momento que a gente vai ver uma boa de uma doença, a boa de uma foto, aquela coisa que a gente vai ver que vai se apavorar. Mas eu tô falando brincando, mas eu tô falando sério. Porque aqui a gente tem essa tranquilidade, digamos assim, de falar dessas doenças como algo longínquo à nossa realidade. Porque nós temos já, graças a Deus, uma cidade com um saneamento básico, a gente tem medidas de educação pessoal, sanitária, higiene pessoal. Então, esses casos para nós ficam quase que assim, ó, lá de antigamente. Só que no Brasil, um país tão grande, com fronteiras, né, com vários outros locais, é um país com uma área continental, digamos assim, tem muitos locais que não tem água potável, não tem saneamento básico e que isso é uma realidade. Eu sempre conto nas minhas aulas que eu tenho um amigo que ele foi fazer um tempo de trabalho antes desse momento coronavírus. Ele foi um tempo trabalhar na UPA de um estado do norte do país. Nem precisa citar qual estado, e ele disse que diariamente ele se deparava com algumas dessas doenças, além de dengue, chikungunya, zika, algumas dessas verminoses, infelizmente, eram casos reais, e aí ele até me trouxe dados que a gente sempre falava na hipótese, e quando as pessoas tinham isso, antigamente tua avó relatava alguma coisa assim, e agora a gente já se depara com uma realidade bastante, a gente ainda se depara com essa realidade nacionalmente falando. Então vamos começar com Ascaridias e Ascaris lumbricoides, é o nome da espécie. Quando a gente se encontrava para fazer as provas escritas, vocês tinham que saber bem bonitinho Ascaris lumbricoides. E tinha gente, Ascaris lumbricoides é o nome científico, lombriga é um nome vulgar. Então não vai me dizer que é lombriga, é lombriga, um nome vulgar, mas o nome do ser vivo do nematominto é Ascaris lumbricoides. E ele é um verme, olha esse termo é novo aqui, ó, monoxeno. O que significa um verme monoxeno? Que só tem um hospedeiro, o hospedeiro definitivo, no caso, meu amor, é tu. Já ouviu falar? Tu já teve lombriga? Se caso tu já tivesse lombriga ou conhece alguém, com certeza tu não chegou nesse estágio que a gente vai mostrar aqui. Porque o início do ciclo já causa sintomas bastante aparentes. E essa mãe, a tua tia, as pessoas da tua família, se foi o teu caso ou alguém conhecido, já reconhece que a criança, normalmente é uma doença que afeta principalmente crianças pelos seus hábitos de não lavar as mãos e não comer as coisas higienizadas. Já começam o tratamento com vermífugo, né? Todos os tratamentos com vermífugo, inclusive dos plateumintos, né? E aí interrompe o ciclo e não chega nesse caos que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, se um dia você esteve com lombriga, não chegou nesse grau aqui. Forma de contaminação: ingestão dos ovos em alimentos contaminados, água contaminada, ou brincar na terra, ou com alguma coisa, se contaminar com os ovos, não lavar as mãos e se alimentar. A gente sabe que agora na época do coronavírus nós teremos, depois que tudo voltar ao normal, eu espero que seja logo, a gente vai ter medidas de educação higiênica muito mais... A gente vai prestar bastante atenção nas nossas questões de lavar a mão e tudo mais. Formas larvais chamam as larvas rabditoides. E a profilaxia, que é a prevenção, é o saneamento básico, e a gente já vai entender por quê. Medidas higiênicas, como lavar as mãos antes das refeições, lavar os alimentos bem antes de ingerir e água potável. Agora, gente, vamos às fotos. Até agora a gente não viu. Se você é um pouco sensível, feche os olhos. Olha que coisa louca, aquilo ali é uma foto de uma pessoa expelindo centenas, milhares de Ascaris lumbricoides já com um tamanho bastante elevado, então significa que eles já são adultos. Aqui é a retirada de um organismo, aqui é uma cirurgia tirando do intestino, e nesse caso, às vezes, o paciente já está num grau de letalidade, ok? E antigamente eram registradas muitas mortes de crianças nessa situação.
Mas para chegar nesse caos aqui, que são vermes cilíndricos e tudo mais, eu sempre conto, né, nas minhas aulas, que quando eu estava na faculdade, nós tínhamos aula de parasitologia e nós estudávamos todos esses vermes. Então a gente tinha aula teórica e depois aula prática que nós víamos os animais. E na prova a gente tinha os animais, e tu olhava na lupa, alguns nem precisavam de lupa, e a gente tinha que identificar que animal e responder que uma série de coisas. E aí eu tinha faltado na aula de Ascaris lumbricoides, e eu me deparei com a Ascari ali no vidrinho só no dia da prova. E eu olhei aquele bicho deste tamanho e eu não conseguia, como eu não tinha ido à aula, não tinha pego material, eu não sabia mais que verme é esse, meu Deus. Porque na minha mente eu sempre achava que a lombriga era um micro bichinho, porque lombriga, não que era um animal desse tamanho. Porque, claro, raramente chega-se a esse estágio, tá? Então, a Ascaris é sim um animal deste tamanho quando adulto. E como que é o ciclo? A pessoa se alimenta com algo contaminado, porque esses ovos podem ficar, já veremos como, na água, nos vegetais, de alguma, por exemplo, a pessoa contaminada eliminou fezes com os ovos, essas fezes contaminaram a água, essa água foi para uma lavoura e ficou lá preso nos alimentos. Aí esses ovos, eles vão entrar aqui no sistema digestório, chegam no estômago, no início do estômago, daí, o que vai acontecer? Quando ele chega no estômago, esses ovos, as larvinhas começam já a eclodir e se desenvolver, já começa a causar enjoo, fraqueza, mal-estar, a mãe já vai perceber que essa criança está contaminada, ou o adulto, vai procurar ajuda médica, vai tomar um vermífugo. Caso não, essas larvas, gente, saem do estômago, atravessam a parede do estômago, atravessam o fígado da pessoa, atravessa o pulmão da pessoa e vai migrando exatamente pelo pulmão. Por isso que é fácil de observar os sintomas, né? Então ela fica com dificuldades respiratórias, vai subindo aqui a traqueia, as vias respiratórias e sai pela boca. Não sai pela boca. Isso de olha, uma lombriguinha, mas é uma larvinha ainda. Isso não existe normalmente, porque o verme não é interessante que o hospedeiro entenda que está contaminado, tá? Mas em compensação, se é nesse estágio já tem no pulmão, a pessoa toma um vermífugo, pode sim sair pela boca, pode sim sair pelo nariz, mas aí umas larvinhas pequenininhas. Mas normalmente lá na faringe, que é essa estrutura que tanto está no sistema digestório quanto no sistema respiratório, elas vão subir aqui e vão ser deglutidos novamente aí pelo sistema digestório, vai cair de novo no esôfago. Então é o segundo momento que ele está indo para o esôfago e estômago, e agora já adultos, ele vai para o intestino, macho e fêmea, e ficam lá copulando, são animais dioicos, ou seja, tem macho e fêmea separados, ficam copulando no intestino, produzindo ovos, e por isso que essa pessoa contaminada vai gerar ovos, né? E vai estar eliminando fezes com ovos. Então aí, gente, esse é o ciclo, tá? Então a pessoa comeu, vai pro estômago, já tá desenvolvendo larva, perfura fígado, pulmão, volta, sobe a traqueia, volta pro esôfago, estômago, intestino, reprodução, e aí a gente vê aquilo ali. Beleza? Fechou, gente? Então essa aula aí foi sobre ascaridíase, e as próximas aulas tu fica ligado que tu já vai saber o que é. Outra doencinha para tu ficar bem atento.